Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Tati da Elegância Costuras e hoje a gente vai fazer mais um vídeo. O vídeo de hoje é bem explicativo mesmo sobre punho de paletó. A gente tem recebido muitos clientes através dos canais que têm visto os nossos vídeos e têm entrado em contato conosco para estar ajustando os ternos. O que eu queria falar hoje? A gente tem recebido dois modelos de punho. Um modelo de punho é um modelo que tem um caseado como esse, fechado. Esse caseado aqui, ele não abre, ele só tem a costurinha. E o outro modelo é esse aqui, que a costura do caseado é aberta, tá vendo? O botão entra e sai, então ele tem uma abertura, tá vendo? O que acontece, gente? Quando o caseado é fechado, ele só tem a costura, como que é feito o procedimento de punho? A gente desfaz o caseado. Então, a peça fica sem o caseado, nós diminuímos o punho, a gente refaz o canto de abertura e subimos os botões, deixando o espaço padrão. Isso é possível fazer quando o punho tem a casa fechada, é um fake, na verdade, né? Só tá de enfeite. Quando o punho tem a casa aberta, a gente não consegue fazer isso. Não tem como eu subir, porque aonde foi caseado, além dele tá com corte, ó, no caseado ele é travado. Então, aqui, se o cliente for diminuir o punho, o que vai acontecer? Primeira coisa, dependendo da quantidade, ele vai perder a abertura. Porque na hora que eu fizer isso aqui, ó, eu não tenho como fazer a abertura porque o corte do terno já tá feito. Eles fizeram uma abertura aqui. Foi o que aconteceu com esse terno. Esse terno o cliente me trouxe ontem à noite e a gente fez essa seguinte marcação nele, olha. Olha como ia ficar o punho dele. Se feito por aqui. Sem abertura. E esse caseado ia ficar bem no meio, tá vendo? Ia ficar assim, exatamente do jeito que tá aqui, porque ele me limita a subir. E quando é assim, eu particularmente não gosto, porque o terno do cliente não fica com acabamento legal. Como esse terno, ele é um terno um pouco mais de inverno, ele é um terno mais grosso, tá vendo? Ele é uma coisinha mais lãzinha. O que eu sugeri pra ele? Eu sugeri que ao invés da gente tirar o excesso do punho no punho, que a gente fizesse um corte aqui na manga. Então, eu vou subir a manga, ele vai manter a abertura e o caseado, e ele vai ter na manga um corte parecido com esse corte aqui, ó, que é o corte da pinça. Ele é quase imperceptível. É isso que eu vou fazer nesse punho dele, porque ele realmente não gostou do resultado que ia ficar o terno aqui. Eu tive uma cliente de Minas. Ela veio aqui no ateliê, ela veio pra São Paulo, ela me ligou e falou assim, Tati, eu tô levando o meu terno aí pra vocês e eu vou deixar um dia e vou pegar no dia seguinte, tudo bem? Tudo bem, ela veio e o terno dela eu não consegui atendê-la, porque no dia que ela veio eu tava atendendo noiva. Quem atendeu ela foi a costureira que faz os ajustes de alfaiataria. E o terno dela, o blazer no caso dela, feminino, era nesse tecido. E o que aconteceu? No dela não tinha como a gente sugerir esse corte aqui, porque ele era mais grosso, então ia ficar uma coisa muito grossa aqui. A única solução foi diminuir por baixo. E aí o que aconteceu? A gente sempre pede para os clientes darem um feedback, depois me mandar um WhatsApp ou deixar na nossa página algum comentário inbox. E ela falou, Tati, eu gostei do ajuste, a única coisa que eu achei estranho é porque ficou bastante excesso. O que acontece? Eu preciso deixar pelo menos 1,5 dedo de excesso, que é o que vem de fábrica, para esse tecido não desfiar. Então a costureira deixou o excesso bem rente no caseado. Então aqui ele deu um leve volume nessa ponta aqui, mas não tinha como a gente fazer de outra forma. E o caseado, ela perdeu a abertura. Foi uma das coisas que ela falou, que eu já tinha conversado isso com ela por telefone. Ela falou, eu realmente perdi a abertura da casa, mas ele ficou um pouco de excesso. Eu mandei uma mensagem, falei pra ela que o excesso eu precisava deixar porque era a reserva que veio de fábrica para o tecido não desfiar e que eu não consegui fazer mais delicado porque a casa dela era aberta. Então, gente, isso são limitações que a peça tem. Infelizmente, a gente não tem como alterar isso. Esse terno aqui é do mesmo cliente, ele é um terno mais social, tem dois bolsos e ele é mais fino. Esse aqui é do mesmo cliente, mas esse deu o mesmo problema. Ele é um caseado aberto. Se vocês verem aqui, ó, virem. Vou abrir aqui pra vocês, gente, que eu tô segurando ele aqui no cabide, ó.
Caseado aberto. E é o mesmo problema. Só que esse aqui não tem como a gente, não teve como a gente sugerir para ele subir, porque esse é um blazer mais, é um paletó mais social, não faz sentido ter um corte aqui. Então, nesse caso aqui, ele tá ciente, ele vai perder a abertura, que é essa abertura original, isso aqui ele vai perder, e a costura vai ficar bem rente na casa. Tá vendo? Bem rente mesmo. Mas não tinha como ser diferente, gente, porque esse terno no cliente, ele tá batendo aqui, ó. Ele cobre toda a palma da mão dele. Ele falou, não tem como eu usar isso. E o ombro dele, a gente até cogitou a ideia de subir um pouquinho o ombro. Mas o ombro dele estava exatamente no lugar. Não tinha como a gente diminuir no ombro. Porque quando tá grande no ombro, o que que a gente faz? A gente tira um pouco no ombro, não na manga, tá, gente? Eu nunca tiro excesso na manga. A gente tira um pouquinho no ombro e sobe ele pra gente poder ter só o suficiente pra tirar aqui, mas não dava pra fazer isso. Se eu mexesse no ombro, ele ia ficar apertado, porque o ombro dele tava certinho, tá bom? Então essa é a dica de hoje. A gente consegue diminuir o comprimento do punho do seu paletó, mas a gente tem que seguir o padrão de alfaiataria que veio nele. Então, se ele tiver um caseado falso, só costurado, o procedimento é desmontar o caseado, refazer a abertura e subir os botões. No caso do terno ou paletó que o caseado está aberto, não tem como manter a abertura e a gente muitas das vezes vai deixar o caseado rente na finalização do punho, tá bom? E em alguns casos, se ele for um terno, um paletó mais despojado, para você não perder o acabamento embaixo, nós vamos sugerir que você faça um corte no alinhamento da manga. Mas isso tudo, gente, com avaliação. Tá bom? Sempre lembrando que a gente vai medir suas roupas, mas eu preciso do feedback do que incomoda o cliente para que a gente possa te orientar da forma melhor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreva no canal, curta o vídeo e aperta lá o sininho de notificação. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!